Hoje eu vou contar para vocês a história dos viajantes. Ela foi escrita pelo Dr. Bach em 1934 e retrata alguns dos comportamentos de algumas essências florais. É uma história bem conhecida na terapia floral e bem bacana para a gente homenagear o Dr. Bach. Vamos lá! Era uma vez, e sempre era uma vez, 16 viajantes que iniciaram uma jornada por uma floresta. No princípio, tudo ia bem, mas após andar em certa distância, um deles, Agrimony, começou a se preocupar e a pensar se estavam no caminho certo. Algum tempo depois, à tarde, conforme iam adentrando nas sombras da floresta, Mimulus começou a ficar com medo de que tivessem perdido a direção. Quando o sol se pôs, as sombras aumentaram e os ruídos noturnos da floresta se fizeram ouvir. Rocky Rose, aterrorizado e em estado de pânico. No meio da noite, quando era grande a escuridão, Gorse perdeu toda a esperança e disse: "Não posso continuar. Sigam vocês, eu ficarei aqui até que a morte alivie o meu sofrimento." Oak, por outro lado, embora achasse que tudo estava perdido e que nunca mais veriam a luz do sol, disse impetuosamente: "Lutarei até o fim." Scleranthus mantinha alguma esperança, mas às vezes deixava-se abater pela incerteza e indecisão. Ora queria seguir por uma estrada, ora por outra. Clematis prosseguia tranquila e pacientemente, preocupando-se apenas se adormeceria ou se sairia da floresta. Gentian, bastante alegre na partida, entregou-se a um estado de desalento e depressão. Outros viajantes nunca tiveram medo. Desejavam continuar e, à sua maneira, queriam muito ajudar os seus companheiros. Heather tinha certeza de que conhecia o caminho e queria que todos o seguissem. Chicory não se importava com o final da jornada, mas era bastante solícito, preocupado se seus companheiros tinham machucado os pés, se estavam cansados ou se havia comida suficiente. Cerato não confiava muito em seu julgamento e queria experimentar todos os caminhos para ter a certeza de que não errariam. O pequeno e meigo Centauri queria tanto aliviar a tensão de todos que estava disposto a carregar a bagagem de seus companheiros. Infelizmente, para o pequeno Centauri, ele carregava o fardo daqueles mais capazes de suportá-lo, porque era o que os pediam mais alto. Rockwater, em sua ânsia de ajudar, deprimia um pouco o grupo porque criticava tudo que os outros faziam e que ele achava que estava errado, mas ele, Rockwater, de fato conhecia o caminho. Vervain também deveria conhecer bem o trajeto, mas embora tivesse ficado um pouco confuso, seguiu em frente pelo único caminho que levava à saída da floresta. Empatins também conhecia muito bem o caminho para casa e ficava tão impaciente com aqueles que o seguiam mais devagar. Waterviolet já havia andado antes por aquela floresta e conhecia a trilha certa, mostrando-se ligeiramente orgulhoso e um pouco desdenhoso, sem que os outros entendessem o motivo. Waterviolet os considerava inferiores. Agora, ao final, eles conseguiram atravessar a floresta. Agora, eles trabalham como guias para outros viajantes que nunca fizeram essa jornada antes, porque sabem que há um caminho e porque sabem que a escuridão da floresta não é nada mais do que as sombras da noite. Eles caminham como senhores destemidos e cada um dos 16 viajantes ensina a lição à sua maneira, dando o exemplo necessário. Agrimony libertou-se de todas as preocupações e brinca com tudo. Mimulus perdeu o medo. Rock Rose, nos momentos mais difíceis, é o retrato da coragem calma e serena. Gorse, nas noites mais escuras, fala aos viajantes sobre o progresso que farão quando o sol nascer pela manhã, ou que resiste imperturbável aos ventos mais fortes. Scleranthus caminha com absoluta certeza. Os olhos de Clematis estão fixos na felicidade que o aguarda ao final da jornada, e nenhuma dificuldade ou obstáculo pode desencorajar Gentian. Heather aprendeu que cada viajante precisa seguir seu próprio caminho e calmamente segue em frente para mostrar que isso pode ser feito. Chicory, sempre esperando para estender a mão, agora só quando lhe pedem, o faz com muita tranquilidade. Cerato conhece muito bem os atalhos que levam aos mais variados lugares. E Centauri sempre ajuda aquele mais fraco,
que acha sua carga muito pesada. Rockwater parou de fazer acusações. Ele agora passa o tempo todo incentivando. Vervain já não faz sermões, apenas aponta o caminho em silêncio. Em Patins, sem pressa, posiciona-se entre os últimos de forma que possa seguir no mesmo passo dos outros. E Water Violet, mais parecendo um anjo do que um homem, passa entre os companheiros como uma brisa morna ou um glorioso raio de sol, abençoando a todos.